Rei Davi. Só de ouvir esse nome, a gente já pensa naquele império glorioso, né? Aquele guerreiro, poeta que unificou uma nação. Mas e quando a história que está nos textos antigos bate de frente com o silêncio das pedras? É sobre essa tensão, essa briga fascinante entre a lenda e a arqueologia que a gente vai conversar hoje. Bom, para começar, vamos direto para aquela imagem que todo mundo conhece. A tradição nos mostra o Davi como o grande monarca, sabe? O pastordinho que virou o rei e fundou um reino israelita poderosíssimo, super unificado. Ele é o herói, o líder carismático por excelência. Certo. Vamos aprofundar um pouco mais nisso aí. Os textos bíblicos, principalmente lá nos livros de Samuel e Crônicas, eles pintam um quadro bem detalhado, né? De um reino que teria existido lá pelo século X, antes da Era Comum. Um reino com capital em Jerusalém, com vitórias militares para todo lado contra os vizinhos e uma administração centralizada, bem forte. Essa é a história que a gente conhece, a base de tudo. E é aqui que a coisa começa a ficar boa de verdade. Porque e se essa imagem toda grandiosa não for bem a história completa? O que será que acontece quando os arqueólogos pegam suas pás e começam a cavar procurando por provas materiais desse tal império gigantesco? Então, a resposta por um tempão foi um silêncio. Um silêncio profundo, até meio desconcertante. Pensa bem, para um reino tão poderoso, a gente esperaria encontrar, sei lá, alguma coisa, né? Mas as provas, elas simplesmente não apareciam. Vamos pegar a capital, por exemplo, a Grande Jerusalém de Davi. Pois é, as escavações no local, bem nas camadas que correspondem àquela época, mostram, na verdade, um assentamento bem modesto. Tem arqueólogo que diz que parecia mais uma pequena aldeia do que a capital de um império regional. Uma aldeia. Tá, e os sinais de um estado poderoso, cadê? Aquela arquitetura monumental, sabe? Palácios, grandes prédios administrativos daquela época específica, simplesmente não foram encontrados. Essa ausência é um ponto de interrogação gigante. E não para por aí. Falta outra coisa que é fundamental: registros. Inscrições do rei, selos de burocratas, arquivos de impostos, o tipo de papelada, digamos assim, que uma administração centralizada deixa para trás. A falta de material escrito dessa época complica demais a tarefa de confirmar o que a Bíblia conta. Pois é, esse fenômeno todo tem até um nome: é o silêncio arqueológico. E é exatamente isso que está no centro do debate. Porque olha só, a ausência de evidência não é necessariamente evidência de ausência, mas, poxa, torna a missão de verificar a narrativa histórica um desafio gigantesco. Só que a história não acaba aqui, de jeito nenhum. Quando tudo parecia ser só silêncio, uma descoberta totalmente inesperada virou o jogo e mudou completamente o rumo dessa conversa. A pergunta de $1 milhão sempre foi: existe alguma prova da existência de Davi ou da sua dinastia fora da Bíblia? Por décadas e décadas, a resposta era um sonoro não. Até que, em 1993, algo incrível surgiu da terra. E tá aí, duas palavrinhas gravadas numa pedra que causaram um terremoto no mundo da arqueologia: Casa de Davi. Essa foi a primeira vez mesmo, que o nome de Davi apareceu num registro da época, fora do texto bíblico. Essa descoberta é a famosa Estela de Tel Dan. É um pedaço de um monumento de vitória que foi erguido por um rei arameu, ou seja, um inimigo de Israel. E o mais incrível é que, ao se gabar das suas vitórias, esse rei inimigo menciona que derrotou alguém da casa de Davi. Isso confirma que, para os vizinhos, existia sim uma dinastia real ligada a um fundador chamado Davi. E tem mais. Descobertas mais recentes, como o sítio arqueológico de Kirbet Qeiyafa, que é uma cidade fortificada datada justamente da época de Davi, sugerem que existia algum nível de organização central. A arquitetura dela é toda planejada, o que aponta para uma autoridade que conseguia realizar grandes projetos de construção. Então, vamos recapitular. A gente tem um texto que fala de um reino grandioso, um silêncio arqueológico que questiona isso, e aí, de repente, algumas pistas cruciais que mudam tudo. Como é que os especialistas interpretam essa confusão toda? Bom, eles basicamente se dividem em dois grandes grupos. De um lado, a gente tem os chamados minimalistas. Para eles, o relato da Bíblia é mais uma construção ideológica, feita bem depois, do que um relato histórico fiel. Eles imaginam Davi como, no máximo, um chefe de tribo local, e o silêncio arqueológico é a principal prova deles. Do outro lado estão os maximalistas. Eles já defendem que o texto bíblico é sim uma fonte válida e que a falta de provas não quer dizer nada. Afinal, a arqueologia sempre pode descobrir coisas novas. Para eles, Davi governou sim um reino importante. Certo. E no meio desse debate todo, dessa briga de gigantes, onde é que a gente está hoje?
Depois de décadas de escavações, de discussões, um certo consenso finalmente começou a aparecer. E o ponto principal é o seguinte: a maioria dos estudiosos hoje, até muitos que antes eram bem céticos, concorda que uma figura histórica chamada Davi muito provavelmente existiu. E mais, que ele fundou uma dinastia real. A Estela de Tel Dan foi a peça-chave para isso. Com isso, a pergunta mudou de figura. Não é mais, será que Davi existiu? Mas sim, qual era a verdadeira escala do reino dele? Foi aquele império regional gigante que a Bíblia descreve? Ou foi uma entidade política menor? Talvez uma chefia tribal bem poderosa, que depois foi, digamos, aumentada nas memórias e nos textos que vieram depois. O que essa história toda ilustra de um jeito brilhante é que a história com H maiúsculo não é algo que a gente simplesmente lê num livro e pronto. Ela é reconstruída, é um diálogo fascinante e às vezes bem frustrante entre os textos antigos e as provas materiais que a gente tira do chão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Essa saga toda em busca do Davi histórico não é só sobre o passado, é sobre como a gente conhece o passado. Como é que a gente equilibra os textos antigos, os achados da arqueologia e as narrativas que nós mesmos construímos a partir deles? A busca, com certeza, continua.